começamos pensando sobre isso. Ó. Eu sou realmente quem deveria ser? Eu sou realmente quem deveria ser? Talvez você tenha pensado durante a semana, talvez você não tenha pensado durante a semana, mas você veio aqui para ser confrontado. Ora, toda vez que nós nos caminhamos, nos direcionamos, nos organizamos para ver a igreja, claro que nós com o intuito principal é a adoração a Deus. No entanto, nós criamos uma expectativa muito grande que Ele também falará conosco. E quando nós abrimos nossas Bíblias, nós nos confrontamos muito com o que realmente nós deveríamos ser. E talvez ainda não sejamos. E aí nós caminhamos mais um pouco, nós vimos a vida, é esse mesmo o slide, em seguida? Nós vamos ver a vida deformada de um homem, num beco sem saída, mas que queria ser transformado. Nós entendemos que, a próxima, Jacó é um bom exemplo disso, né? De um homem que viveu a vida inteira fugindo de quem deveria ser. Ele viveu a vida inteira enganando, usurpando. Jacó era o estilo de cara, que eu não vou falar para você trazer à memória, quem já te deu uma volta. Quem já te deu uma volta no cartão, quem te deu uma volta naquilo que te prometeu pagar, aquele carro que foi vender e de repente não te falou um monte de coisa que tinha no carro, aquele patrão que não te pagou, aquele serviço que não foi... Olha, esse pessoal aí é fichinha perto de Jacó. Pensa num trapaceiro, pensa numa pessoa que era totalmente inverso àquilo que Deus tinha chamado e feito para ser. Era Jacó. Ora, nós entendemos que Deus forma, o homem e o inimigo deforma, mas é Deus que transforma. No entanto, voltando, volta mais um, por favor. Ah, tá, agora entrou na ordem, né? Entendi, vai lá. Quando nós pensamos, será que eu sou realmente quem eu deveria ser? Aquilo que eu fui feito para ser, nós podemos, a partir de resposta dessas 3 perguntas, pelo menos, entrar num contexto de uma indagação muito interessante. Olha que eu faço essas 3 perguntas para os pacientes há 14 anos. E aí, eu estou trazendo para nós essa noite, como me vejo, como acho que as pessoas me veem, o que eu gostaria de mudar em mim. Como me vejo, não é quem sou eu, é como eu me vejo. Já percebeu que essas 3 perguntas, como me vejo, como acho que as pessoas me veem, e o que eu gostaria de mudar em mim, parece que, ou dá a sensação de estarmos diante de um espelho, só diante de um espelho que nós podemos responder essas perguntas. Porque aquela questão, aquela ideia de que, olha, não importa o que vão pensar de mim, olha, isso não é bíblico não. Porque as pessoas não veem Deus, mas veem você e a mim. Então, para ela ter uma ideia de quem seja Deus, você é o reflexo de Deus para a ideia que ela tem de Deus. Elas não podem ver a Deus, não podem ver você, pode ver a mim. Então, como acho que as pessoas me veem, é importante, porque diante disso, eu posso estar refletindo a imagem de Deus ou não. O que eu gostaria de mudar em mim, também reflete tudo isso aqui, a ideia e a vontade que eu tenho sobre mim. A intenção de Deus para você, nós já entendemos, e foi muito importante entendermos isso, que Deus não é um Deus permissivo, Ele é um Deus com intenção, Ele tem uma intenção. E qual a intenção de Deus quando pensou em mim e em você? Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, para sermos semelhantes a Ele. Sabe aquela imagem refletida que nós deveríamos ter? É a imagem de Deus. E aí Gênesis 1, 27 aponta muito para isso. Deus forma, o homem deforma, Deus transforma. Quando começa essa transformação? E quando começa? Já que em algum momento o pecado entrou em nossas vidas e deformou a imagem que nós tínhamos, que era a imagem de Deus, como isso começa a ser transformado? E começa a ser transformado frente a frente como espelho, um tremendo confronto. Toda vez que nós nos deparamos, Evandro, fala sério, hein? Quando você fica de frente como espelho, você vai estar diante de um tremendo confronto. Assim como nós abrimos a Bíblia, temos ali um confronto diário com aquilo que deveríamos ser e ainda não somos, o confronto. Daí aquele conto de fadas, né? No qual a rainha má olha para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe? Ih, o pessoal não tem infância, não? Essa história é da Chapeuzinho Vermelho, Papai Noel, Saci Pererê ou Branca de Neve e os 7 Anões. É só oferecer um bombom que rapidinho o pessoal fica esperto. Hoje eu não trouxe, não, tem uma máscara usada aqui. Mas olha, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa era a pergunta, de uma extrema vaidade, né? Mas aí estava o confronto. Agora vou fazer a pergunta: quem escreveu esse conto? Aí eu prometo, uma caixa de bombom, não está aqui, mas eu trago quarta-feira. Quem escreveu? Branca de Neve? Hã? E o pastor Paulo escreveu Branca de Neve? Eu, hein? Você vai me dar uma caixa de bombom agora. Você ou a Tati? Hã? Maldic? Foi um Walt Disney em 1937, o Walt Disney produziu. Samuel, 2 caixas de bombons. Os irmãos Green. Hã? Eu falei rápido, só para não ter ninguém acertar logo. No século XIX, já no início do século XX, foi o estúdio, né, de produção de Walt Disney também lançou no cinema também. O confronto, está aí o espelho, trouxe a imagem, né, da rainha má em frente, aí depois o espelho fala, né, só ali mesmo o espelho vai falar. Se bem que nossos espelhos falassem, é melhor não falar mesmo não, né? Mas ali no conto o espelho falava e apontou para a bela Branca de Neve. Mas cá entre nós, tem Branca de Neve não, meu irmão. É você com seu espelho, você com as suas demandas, e é um tremendo confronto. Vamos ler a Bíblia em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22, nós vamos ver Jacó, um homem, como nós já falamos, um usurpador, enganador, que chega um momento, olha, chega um momento que ele ficou realmente no beco sem saída. Não teria mais para onde ir, né? Teria que enfrentar as suas demandas, os seus fantasmas, tudo aquilo que ele sempre correu. Jacó era tão mentiroso, que até para Deus, ele tentava enganar até a Deus. Todos já encontraram? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ora, Deus nunca concordou com isso, tá? Desde já fica bem explícito aqui essa noite, que tomou suas 2 mulheres. Nunca foi intenção de Deus
Nunca foi a intenção de Deus que isso acontecesse. No entanto, a forma que o homem, em desobedecer a Deus, fazia a sua formação das famílias, que nunca foi a intenção de Deus. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer-te: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Essa é a versão NVI, né, Éder? Não? Neara? Nós entendemos que Deus tem propósitos para nós de maneira tremenda. Volta o texto, por favor, Éder. Naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quando nós nos confrontamos com o espelho, a intenção é que vejamos uma realidade. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós queremos fugir da realidade. Toda vez que nos deparamos com espelhos, nós queremos fugir se a imagem não for boa. Volta os slides. Quando Jacó, ele vê a sua imagem deformada, ele não se reconhece, por isso ele continua fazendo o que ele achava interessante. E se nós percebermos, ele entende que era a vontade de Deus. De alguma forma, ele entendia que o que ele fazia era a vontade de Deus. E quando falamos que ele estava no beco sem saída, que de tanto fugir, Esaú estava bem próximo dele. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver que, desde o ventre da mãe, aqueles irmãos lutavam, a ponto de Jacó sair agarrado no pé de seu irmão Esaú. E logo ele, quando eram já jovenzinhos, talvez adolescente para jovem, queria muito Jacó ter a bênção da primogenitura. E ele fez de tudo para alcançar. Se juntou com a sua mãe e fez aquela, de forma trapaceira, e conseguiu enganar seu pai, que já estava num contexto de visão muito debilitado. Nós vamos ver que durante essa trajetória, os anos seguintes de Jacó, foi toda uma trajetória de engano, para se defender, se proteger. Ele mentia. Mas chegou um ponto que ele, não teve para onde ir. Ele quis ser transformado. Por isso ele chegou diante do val de Jaboque, que era um riacho, pequeno riacho. Ele passou a família para o outro lado, os servos, os animais, tudo para o outro lado, ele ficou. Já não tinha para onde correr. Teria que haver aquele confronto. E ele sabia que o momento era aquele mais oportuno. Toda vez que nos defrontamos diante de algo, nós primeiro pensamos correr por nossas inseguranças. Mas isso gera duas coisas.
o confronto e o conflito. O confronto enfrentamos entre duas partes, face a face, com a comparação. Quando nós olhamos para o espelho, nós fazemos comparação. Duas, face a face. Isso gera conflito, profunda falta de entendimento entre as duas faces. Primeiro, aquilo que eu deveria ser ainda não sou, e o segundo, a profunda falta de entendimento entre essas duas partes. Volto a dizer, o conflito daquilo que eu acho que sou com aquilo que realmente sou. Lembra que Jacó, ele seguia a vida dele, ele achava que estaria fazendo o melhor, o certo naquele momento? Talvez o primeiro confronto seja exatamente esse. Conflito daquilo que eu acho que eu sou com aquilo que realmente eu sou. Você já parou para pensar nisso? Por isso o tema, será que realmente eu sou quem eu deveria ser? Conflito daquilo que eu acho que eu sou com aquilo que realmente eu sou. Esse é o primeiro. O segundo, conflito entre o que realmente sou com aquilo que eu deveria ser. Toda vez que nos defrontamos com uma palavra, toda vez que nos defrontamos com um espelho, passamos a ter esses dois confrontos. E com Jacó não foi diferente. Volto a dizer, eu sou realmente quem deveria ser? A transformação se dá quando nos deparamos com um espelho que tem a capacidade de revelar o profundo de nossa alma, medos, pecados, fraquezas, caráter. A partir desse confronto, podemos ser transformados. Ou não. Ou não. Porque a música, a canção já diz, quando eu quero ir mais fundo, mais perto, eu vou até o âmago, até a alma. E aí, quando eu percebo que eu não reflito a imagem que eu deveria refletir, eu tenho a opção de confrontar os meus medos. Talvez você não é o que deveria ser por medo, talvez por fraqueza, talvez por pecado. O que tem impedido de você ser o que deveria ser há muito tempo? Talvez você esteja hoje diante de um tremendo espelho, um espelhão. O confronto nem sempre traz a solução para o problema, mas enquanto eu não enfrento o problema, não há solução. Daí vem a ideia de procrastinação. Eu tenho que resolver isso na minha vida, eu tenho que resolver isso, mas, quer saber? Depois eu resolvo isso. Aí eu começo a evitar o quê? Problema. Enquanto eu evitar problema, Rosa, enquanto eu evitar problema, não vai ter solução. O fato de eu enfrentar problema não quer dizer que a solução virá. No entanto, enquanto eu não enfrento problema, ela não virá de maneira nenhuma. Você só está adiando. O que é necessário? O que é necessário que aconteça? Para que você mude, principalmente, o caráter diante de Deus, diante daquilo que precisa e ainda não foi mudado. Qual a imagem que você reflete? Você está cada vez mais parecido com Deus? Você já parou para se fazer essa pergunta? Será que eu estou mais parecido com Deus? Talvez quando o menino nasça, tem alguns aspectos da mãe, ou do pai, tio, avós, e por aí em diante. Mas quando vai criando corpo, vai chegando na adolescência, vai assim, olha, está cada vez mais a cara do pai, a cara da mãe. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Você está cada vez mais parecido com Deus? Está com a cara do papai. Olha, Eduardo, você está com umas características, deixa eu ver aqui. Eduardo, você está a cara de Deus. Você reflete o amor de Deus. Será que quando você olha no espelho, você pode dizer isso, graças a Deus, cada vez mais pareço com o Senhor. Essa é uma oração. Essa deveria ser uma oração diária. Senhor, eu quero cada vez mais
me parecer com o Senhor. E às vezes nós estamos tão distantes disso, tão distante, mas quando eu me aproximo e chega um ponto de decisão, eu vou mais fundo, mais perto, ou não? Eu refugo. Será que não chegou a hora de ir mais fundo, mais perto, tomar essa decisão, eu quero realmente parecer com Deus? Porque você foi feito imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Imagem e semelhança do Deus Altíssimo. A sua imagem é sempre ligada a alguma coisa ou alguém. Por isso, o pessoal da comunicação sabe disso, né? Jeane, que é influencer, está aí nas redes sociais, e assim como outros aqui também. Pessoal que trabalha com mídia, o Edrey, pessoal da comunicação, Camille, Vaguinho, todos. E outra coisa, esse pessoal em treinamento tem que estar de parabéns, hein? Tá essa turma em treinamento, arrebentando, muito bom. Se preparando também para atuar às quartas-feiras. Mas vem aqui, quando vocês foram convidados, não foi um tremendo confronto? Não dá vontade de desistir? Mas sei lá, o Vaguinho que é fera nisso aí. Será que, e vem as dúvidas, os medos, as fraquezas, a sensação de incapacidade, mas olha, é um confronto que temos que enfrentar e ir adiante. Mas todo mundo que trabalha com imagem, com som, sabe exatamente que a sua imagem, a minha imagem, é ligada a alguma coisa ou a alguém. Tanto que, se você sai na rua, se você posta alguma coisa no Face, no Instagram, ou qualquer outra das redes sociais, a sua imagem está sendo ligada a quê? A PIBPU. A sua imagem está ligada à imagem de Deus. Por incrível que pareça, a tua imagem está ligada até a mim, que hoje sou o responsável e presto conta a Deus sobre a sua vida. Olha como é interessante. Em algum momento, ou em todos os momentos, a sua imagem é ligada a alguma coisa ou a alguém. Tanto que quando nós queremos comprar alguma coisa, as imagens, é subliminar, né? Sempre está passando isso ali na nossa mente. Hoje, se você vê uma vírgula, fazendo propaganda, você vê uma vírgula, você lembra da Nike. Nem precisou estar escrito Nike. Já leva o seu pensamento a dizer Nike. Você está ligado. As pessoas estão se observando, estão me observando o tempo todo. A imagem que eu reflito é a imagem de Deus, parecida com Deus. Jacó teve enfrentamentos e ele teve a transformação. Mas Jane, foi necessário ele ter alguns passos. E aí a gente vai caminhar pelo primeiro passo. Ele teve que reconhecer que era um mentiroso. Ele teve que reconhecer que ele precisava mudar. Talvez o teu problema não seja mentira, mas talvez o teu problema seja caráter. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo sendo pastor, Deus tem mudado o meu caráter dia após dia. Também pode mudar o seu. Talvez você tenha um tipo de problema que eu não tenho, talvez você não tenha e eu tenha, e eu preciso mudar e você não. Mas para isso eu tenho que reconhecer os meus erros. Aliás, reconhecer tem a ver com arrependimento. E o novo nascimento, que é necessário, para nós termos a salvação, o novo nascimento, é necessário arrependimento e fé. 2 ingredientes, arrependimento e fé, para ter um novo nascimento. Para isso é necessário reconhecer nosso estado de pecador. Eu sou um pecador. Se eu não reconhecer, eu vou continuar sendo quem eu sou o restante da minha vida. E nunca vai vir esse confronto de quem eu deveria ser e ainda não sou. Precisamos mudar.
precisamos ser transformados, mas para isso precisamos reconhecer. O versículo 24, abre a sua Bíblia aí. No versículo 24, diz assim: Jacó ficou sozinho, um homem lutava com ele até romper do dia. Ele teve que reconhecer que precisaria lutar com tudo aquilo que ele estava continuando a ser. Era necessário reconhecer que precisava mudar. Até porque ele estava num beco sem saída, né? E às vezes nós paramos e nos encontramos em cada beco sem saída. E às vezes nós perguntamos: por que, Senhor, o Senhor me colocou nesse beco sem saída? Talvez tenha sido Deus que te colocou mesmo, mas a maioria das vezes somos nós que entramos em becos sem saída. Quando Moisés aponta para o Mar Vermelho e chega ali, ó, o faraó vindo atrás com seus guerreiros e o mar à sua frente, era ou não era um beco sem saída? Mas quem colocou Moisés ali foi Deus. E ele deu provisão, o mar se abriu. Mas antes ele disse assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. São atitudes. É necessário tomar algumas atitudes, reconhecer uma atitude, marchar diante do problema também. E ali estava. Ele reconheceu e ficou, e lutou. Reconheceu que precisaria mudar a sua imagem. Quando você diz que é incapaz, você está dizendo que Deus é incapaz. Já parou para prestar atenção nisso? Que Deus te chama para alguma coisa, Fábio, e Ele vai dizer assim: olha, eu estou te chamando, fala assim, mas eu não posso. Você está dizendo assim, ó, Deus, o Senhor é incapaz. Toda vez. E toda vez que aquele homem não reconhecia, ele dizia assim: olha, eu sou incapaz de mudar. E logo ele está dizendo: Deus, você é incapaz de me transformar também. Talvez um dos maiores confrontos que nós temos, e às vezes olharmos para o espelho, e ao invés de ver a imagem de Deus refletida, de um Deus soberano, altíssimo, nós enxergamos um Deus fraco, no qual não pode mudar uma situação adversa. E ao invés de refletirmos a imagem de Deus, nós queremos que Deus tenha o mesmo reflexo das nossas fraquezas. Por isso nos comparamos a Deus, porque queremos passar as nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa forma de ser para Deus. E não entendemos que Deus está acima de tudo isso, que enxerga passado, presente e futuro de uma vez só, e é capaz de mudar a minha, a sua situação, no momento mais difícil de nossas vidas. Se nós sentimos incapazes, nós temos a plena convicção que Deus é um Deus fraco. Mas se nós reconhecermos a nossa pequenez e apontarmos para esse reflexo, esse confronto no qual Deus é soberano e eu sou a imagem de um Deus altíssimo, eu começo a me parecer cada vez mais com Deus, mas é necessário reconhecer. O segundo passo é continuar lutando, gerando transformações. Daí vem o versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Continuou lutando. O dia já tinha rompido e continuava lutando, lutando e lutando. Por que você quer parar? Por que você quer parar e não dar continuidade ao que você começou? Porque tem conflitos tremendos, eu estou falando de alma, tremendos. E por que está querendo parar de lutar? Talvez conflitos que teremos que lutar até o restante de nossas vidas. Ora, eu já casei, eu já mudei, mas eu tenho um problema com pornografia.
A questão não é o problema da pornografia. A questão é que você luta ou não luta? Você continua lutando ou não? E a questão é que não pode até não cessar o problema. A questão é se você vai continuar lutando ou vai se entregar. Talvez você tenha uma queda, uma vontade muito grande de interesse por alguém do seu trabalho, por alguma coisa que você já começou a fazer de errado, e aí você já começou e aprendeu a tirar vantagem disso aí, olha, e mudar agora é tão difícil. Talvez você tenha uma tremenda luta diante de algo que você está tentando mudar e não consegue. Talvez seja um vício, que isso já tomou conta do teu organismo, da sua mente. Mas não é hora de parar. Há uma necessidade de continuar lutando. Olha, eu tenho uma coisa no meu ser, assim, de vontade de brigar, eu quero ter vontade, eu quero ter a razão em tudo. Eu não sei porquê, mas olha, quando eu começo a falar, eu começo a discutir, eu quero... É um confronto. Você precisa mudar. Você tem que ter domínio próprio. Talvez a tua dificuldade seja em compreender o outro. Ora, tem pessoas na igreja que, quando pega o microfone, quando eu vejo passar, olha, já me sobe uma coisa assim. Teve uma vez que eu vi um absurdo assim, de falar assim, aquele irmão da igreja, meu santo não bate com dele. Eu falei assim, como é a história de santo não bater com santo? A gente, ao invés de estar combatendo demônios, nós estamos combatendo santo com santo. Isso é ideia demoníaca, que temos que confrontar. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua dificuldade, mas hoje é uma noite de confronto, com o que você acha que é e não é, com aquilo que você é, que já reconheceu que precisa mudar, com aquilo que você deveria ser e ainda não é. Precisa continuar lutando, dia após dia. Talvez você lute, sabe com o quê? Com a tristeza. Olha, eu não sei dizer porquê, mas é uma tristeza quando amanhece o dia assim, eu olho e falo assim, olha, de novo, que esse dia passe rápido. Talvez você esteja lutando com uma tristeza. Continue lutando, que a vitória virá. Talvez você esteja lutando, e muito, para que, em algum momento, tenha uma oportunidade de ter um encontro com alguém no qual você tem alguma indiferença, algum problema, ou aqui na igreja, ou na família, ou no trabalho, em algum lugar. Eu não sei se você já percebeu, você acaba de entrar num beco sem saída. Você está diante de um tremendo confronto, e a palavra que confronta com você, trazendo um espelho. Será que eu tenho a imagem e semelhança de Deus? Você está diante de um confronto e precisa reconhecer e precisa continuar lutando com tudo aquilo que te prende. Daí vem a ideia de perseverança, né? A perseverança. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar. Até o final de agosto nós vamos decorar isso, né? Eu ainda vou colocar aqui escrito, mas vamos aos poucos, são os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar. Perseverança. Temos que continuar lutando com tudo aquilo que nos impede de ser o que nós deveríamos ser, a imagem e semelhança de Deus vivo. Terceiro e último passo, voltar. Versículo 30, Jacó, a narrativa vai ser que Jacó,
ele vê Deus face a face. O versículo 30 diz assim: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois diz: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. A Bíblia faz essa narrativa de que Jacó lutou com um homem, seja um homem, seja um anjo, seja o próprio Deus. Essa é uma representação do próprio Deus. Ele lutou ali com aquilo que ele precisava mudar. Não saia daqui antes de me abençoar. Não saia daqui, meu irmão, sem a tua bênção. Não saia daqui com a sua bênção. E olha, ela pode ser muito diferente da qual você entrou aqui pensando em receber. Porque mudança de caráter, mudança de vida, face a face com Deus, é um tremendo confronto, e você é um tremendo de um corajoso. Bênção verdadeira é mudança de vida, que nos aproxima de Deus. Voltar, nós pensamos, voltar a ter a intimidade que nós tínhamos com Deus. Isso só é possível se nós voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus. Só é possível se nós voltarmos e tivermos um confronto direto, face a face com Deus Altíssimo. Peniel não é um lugar, mas sim uma experiência com Deus. Seu Peniel pode ser hoje. Seu Peniel pode ser aqui, nesse momento. Confronte. Face a face com o Senhor nesse momento. Nós vamos cantar uma canção. Reconhecer, continuar lutando e voltar.